foi maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Amém, né, irmãos? Abra suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Mas antes disso, eu queria apresentar nessa noite, né, o nosso maior ministério para vocês. Todos já conhecem aqui, mas a gente preparou uma fotinha ali. Esse é o nosso maior ministério, meu e de Isabela, é o Ministério da Família. E eu creio que você também tem o seu, guardadinho em sua casa, guardadinho em seu celular e talvez as fotos deles. Esse é o nosso maior ministério, é a nossa família. Amém? Colossenses 2, 6 diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus do Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Aleluia, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Amém? Pai, essa aqui é a tua palavra, Senhor. Nós já temos ouvido o Senhor falar, ouvimos ontem, Pai. Temos te sentido hoje através dos louvores. E eu peço, Deus, que o Senhor continue aqui conosco, Pai. O Senhor tem liberdade nessa casa, o Senhor tem liberdade neste lugar para conduzir essa palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor nos ajude a transmitir aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? E a gente, quando estava pensando sobre esse congresso, essa conferência sobre famílias, e a gente pensou no tema restauração, né? Está um tema aí. E o que a gente pensou com isso? O que a gente queria trazer? Onde a gente teve uma palavra que é abençoada, né? Eu estava falando com eles aqui depois do curso, que depois a gente trazer para de casais mesmo, né? Que eles queriam trazer algumas coisas para casais. Mas foi uma palestra abençoada, a qual a gente sentiu a presença do Senhor, a qual o tempo foi curto, pelo menos para mim, eu estava no canto falando, Senhor, poderia ser umas 3 horas que a gente estaria aprendendo aqui. Mas a gente pensou nesse tema restauração. Por que restauração? Que a restauração tem a ver com trazer de volta o que era original, trazer de volta. A gente poderia ter colocado uma reforma, mas família é algo que a gente não pode ser reformado. Porque numa reforma a gente muda muitas coisas, a gente troca muitas coisas. Numa reforma normalmente você pega ali, quando você vai reformar algo, ou reformar uma casa, você muitas vezes troca por coisas melhores, coisas mais bonitas, coisas que vai te trazer um agrado melhor. Numa reforma normalmente a gente faz isso. A gente busca melhorias, obviamente que numa restauração a gente também vai buscar melhorias. Mas é uma melhoria que faça retornar ao que era ao estado original. E por que uma família não pode ter uma reforma? Porque uma família a gente não pode trocar coisas. A família foi feita da forma que ela era para ser feita. A família, ela foi instituída, algo instituído por Deus lá no Éden, se a gente parar para pensar. Deus, quando ele pega o homem ali, faz ele dormir e tira da costela dele, cria a mulher e fala, tenha filhos. Ali Deus instituiu a família, então foi algo instituído e criado por Deus. A gente tem que ter esse entendimento que Deus é um Deus que tem prazer na família. E a gente, com esse tema restauração, a gente quer que você restaure a sua família e não reforme ela. Porque nessa reforma talvez você queria que o seu marido mudasse, você queria que os seus filhos mudassem, você queria que muitas coisas talvez mudassem. E o intuito da restauração não é isso. A restauração é trazer de volta o que era, o que foi no dia, o que você sonhou, o que Deus sonhou para a sua família. Isso que é restauração. Amém? A gente separou um vídeo ali para a gente passar. E o vídeo para parar as luzes aí, para a gente enxergar melhor aqui. Preste atenção, um vídeo que fala muito ao nosso coração.
Eu criei você. Planejei cada detalhe de sua vida. Mas algo terrível aconteceu. E manchou minha obra-prima. Partiu meu coração. Suas escolhas o afastaram de mim. Você quis assumir o controle, desenhando os contornos de sua trajetória. Se perdeu, sofreu, fez sofrer, se machucou. Mas eu pintei com sangue uma nova história para você. Vamos começar de novo. Redesenhar sua felicidade. Jantar que foi rompido. Eu criei você e lhe devolvo a esperança de um final feliz. Amém? A gente viu esse vídeo. Glória a Deus. A gente viu esse vídeo e pensou em trazer o vídeo, porque ali Deus está falando a história de uma família a qual aconteceu tragédias nela, mas que Deus ele sonhou isso para aquela família e estava restaurando aquela família. E o que a gente quis trazer um pouquinho para esse vídeo aqui? O Bel vai falar aqui, né? Aquela pregação é dela ali. Mas que a gente tem que ser assim como essa família. Obviamente a gente não vai permitir que a nossa família chegue nesse estado de separação, ali é um estado pior que uma família pode chegar, onde os filhos são destruídos por dentro, onde o marido, a esposa também é destruído. Mas se a gente parar para pensar em nossa vida como construção, como uma casa edificada no Senhor, a nossa família muitas vezes aparece coisinhas que a gente vai permitindo acontecer com um, com o outro, com os filhos, e a gente começa a ver a gente se deteriorar com o passar dos anos, se deteriorar com o passar do tempo, com desgastes, ignorância, igual foi falado aqui ontem, e isso vai desgastando a família, e que a gente não permita que essas pequenas coisas, que sempre começam pequenininho, se torna uma coisa grande a ponto de acontecer o que aconteceu ali. Obviamente Deus tem o poder de restaurar em um casamento, em uma família totalmente destruída, mas que como cristãos, assim como estamos aqui nessa noite, a gente tem entendimento que a gente tem o dever como cristão de não deixar chegar nesse ponto e convidar o Espírito Santo a estar conosco. A família em si, ela já é restauração. A família, ela é restauração, ela é amor. Porque se eu ouvi muito falar assim, eu gosto da minha casa, porque quando eu chego lá eu recarrego as minhas energias, eu gosto da minha casa, porque minha casa é o lugar de aconchego, minha casa eu me sinto à vontade, eu me sinto bem. Porque quando a gente está em casa, a gente está em família, nós somos amados exatamente por quem nós somos, na verdade. Em casa não tem máscaras, aqui na igreja vocês conhecem o evangelista Yuri, mas
ele chega em casa que ele está estressado com os clientes dele no trabalho, eu sei, eu deixei lá no cantinho dele. Quando ele chega em casa que ele está feliz, que ele está alegre, a gente sabe também que ele já começa lá na porta. Então, em casa, nós somos realmente quem somos, nós não temos máscaras. E por isso, a família ela é restauração. Porque você consegue amar sem ressalvas, sem reservas. Seus filhos sabem quem você é, seus pais sabem quem você é, seus irmãos sabem quem você é. Só que o problema é que quando essa família está quebrada, ela não está na sua funcionalidade total, ela não consegue ser restaurada e ela não consegue oferecer essa restauração para os seus próprios integrantes. Ela fica uma família que, quando você começa a pesar em pensar para poder ir para casa, você não quer ir para casa, você prefere estar em outros lugares, você prefere estar com outras pessoas, e dessa forma vai degradando, né? Vai tirando pedacinhos, vai começando com uma coisinha pequena, e quando você vê se tornou já aquela bola de neve. E por isso nós precisamos pensar tanto na reconstrução da família. Porque ela é a base, é o pilar, é o projeto de Deus. Lá no Éden, Deus falou com Adão e Eva, não é bom que o homem esteja só. É bom que se construa uma família, é bom que o homem tenha uma esposa, é bom que tenha filhos, é bom que se multiplique. Então, se o próprio Deus lá no Éden, logo depois de ter criado o mundo, criou os animais, criou as árvores, as plantas, ele criou a família. É um projeto inicial, foi ali que tudo se iniciou. Então, Deus tem um projeto sim com a família. A família precisa ser restaurada. A família precisa estar na sua totalidade para que viva também as bênçãos que o Senhor projetou para ela. O interessante aqui é que a família é um lugar de restauração. O lar da gente é o lugar onde a família se reúne. A gente tem que ter o lar da gente como um carregador de celular, né? Que a gente vai para recarregar as baterias. Eu ontem estava falando com minha esposa, logo quando a gente chegou depois do culto, eu falei, eu amo estar em casa. Eu amo em casa, eu amo sair de qualquer lugar e falar assim, não vou retornar para minha casa. Melhor parte, sair e voltar para casa. Porque é um lugar onde eu me sinto bem. Eu me sinto à vontade, eu posso ser quem eu realmente sou, literalmente. Esses dias Mariana estava lá, né? Aqui Mariana, ela revelada deitada no chão, tinha duas meninas andando em cima de mim, né? Pisando nas costas. E é um lugar onde você é livre, onde você encontra um verdadeiro descanso. É um lugar onde você sabe que você é amado e ama pelo que a pessoa é, não pelo que ela pode te oferecer. Eu amo minha esposa no meu lar porque ela é. Ela um dia escolheu estar comigo. Ela também me ama pelo que eu sou. Meus filhos, minhas filhas me amam pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, não pelo que eu posso oferecer. A gente muitas vezes, eu já vivi um lar conturbado quando eu era menor, quando a gente morava com certos tios da gente. E minha mãe, ela não tinha descanso quando chegava em casa. Ela imaginava sair do trabalho e chegar em casa, porque em casa era um lugar de briga, chegar e discutir com pessoas. E eu falava, Senhor, esse é o pior cenário, porque normalmente a gente sai de casa para o trabalho e a gente se cansa, a gente se estressa. E aí você fala assim, poxa, eu vou voltar para minha casa hoje em vez disso, eu vou me estressar mais. É a pior coisa que há. Então, que a gente tem no nosso lar como lugar de encontro da família. Um lugar onde a paz do Senhor prevalece. Um lugar onde a gente vai ali para realmente restaurar as nossas forças. Trazer restauração para a nossa alma. Para que no outro dia a gente possa trabalhar. Muitas vezes a esposa vai chegar para você assim e os filhos vão falar, pai, eu te amo, vai com Deus, vai, e você sente, você tem força para ir, porque você estava no lugar, você estava bem aceso, que as pessoas não se importavam nem pelo que você podia fazer, pelo que você é, ou pelo que você pode oferecer, mas simplesmente por estar ali, por ser pai, por ser marido, e eu creio também que assim é para minha esposa, né? A casa, ela é o aconchego, né? A última vez que as meninas foram passar o dia na casa de manhã, nós ouvimos o som dos pés. Um negócio maravilhoso é o som dos pés. E aí elas foram para casa de manhã, foram cedinho, o Rio foi trabalhar, saíram 6h30 da manhã e já levou elas. E aí elas iam ficar até 7 da noite, que era o horário que o Diácono Sérgio ia chegar do trabalho e ia levar de volta. E foi bom, as primeiras horas foi muito
coisa. Mas sabe quando foi dando aquele vazio? Eu senti, parece que estava faltando uma pecinha, estava faltando algo. E a gente fala assim, a casa da gente, cada casa ela é de um jeito. Se eu for na casa da irmã da Alvania, ela vai ser de um jeito, na casa dos pastores vai ser de outro, na casa da diaconisa vai ser de outra forma. E a gente encontra, ainda na sua diversidade, nós encontramos aconchego e nós conseguimos sentir também a presença de Deus. Se você chegar e conversar com qualquer pessoa que vai falar assim, olha, na minha casa eu consigo ver Deus em detalhes. Na minha casa eu posso olhar na provisão e ver Deus. Eu posso olhar ali na cura do seu esposo e ver Deus. E nas diversidades, nos detalhes de cada lar, nós conseguimos enxergar que Deus está presente. Apesar da correria do dia a dia, apesar de diversas outras coisas, nós conseguimos enxergar Deus em todos os detalhes. A gente colocou aqui primeiro aqui, para a gente não se conformar com tomar atitudes. Por que não se conformar? Porque na família, no meio familiar, a gente, com o passar dos anos, a gente vai perdendo o romance, querendo ou não, vai perdendo o romance pelos filhos, pela esposa, pela família. Muitas vezes você começa a tratar a esposa com ignorância, mesmo sem querer. Eu sou uma pessoa que eu falo, às vezes eu sou grosso, não por querer, mas pelo meu jeito de ser, por mais que eu quero que Deus me isso. Mas às vezes ela fala assim, você falou comigo de tal jeito, eu não falei na intenção. Mas querendo ou não, quando a gente namorava, tinha cuidado na época. Tinha cuidado de não ferir a pessoa, de não machucar. E com o passar dos anos, a gente tem 11 anos de casados, né? Vai estar no 12º agora. E com o passar do tempo, tem coisas que vão ficando normais. A gente às vezes vai tratando com mais rispidez e a gente vai achando isso normal. Aí um dia você está discutindo e já não acha aquilo mais ruim. Um dia você pode estar discutindo com sua esposa, a gente chama de uma política para não dormir brigado, né? Mas pode haver um momento que você fala, isso não importa, eu vou dormir brigado, vou dormir muito mal, sem resolver o problema. E vai passando os anos, a gente vai achando normal. Vai passando os anos, a gente vai não dando a manutenção devida. É o que acontece numa casa. Uma casa ela se torna velha, ela se torna precisando de uma restauração, simplesmente porque com o passar do tempo a gente não vai mais limpando as coisas. Eu falo assim, por exemplo, eu tenho um carro ali, quando eu comprei, qualquer coisinha que quebrava, ia lá, no mesmo dia corria atrás, ele estava consertado, estava ajeitado. Só que o tempo foi se passando. Aí eu falo assim, hoje eu ainda tenho cuidado, mas não é o mesmo cuidado que eu tinha quando comprei. Meu para-choque quebrou, então 6 vezes, né? Eu vou trocar o para-choque, só que ainda não troquei. Então se fosse no início, eu já tenho corrido atrás para trocar. E com o casamento e com a família, muitas vezes é do mesmo jeito. Tem pais que ele chega em casa e briga, discute com o filho, não se importa com os sentimentos dos filhos. Isso é bem verdade. Normalmente não é nem tanto os filhos que não se importam com os sentimentos do pai, mas normalmente é os pais que não se importam com os sentimentos dos filhos. A gente chega com o filho e briga e fala qualquer coisa, e fala assim, é criança, ele pode receber aquilo. E com o passar do tempo isso vai desgastando a família. Com o passar do tempo isso vai ferindo o seio familiar. Com o passar do tempo isso vai machucando. Você começa a ignorar, né? Você vê lá, você passa um dia, você discute, você ignora. Aí você discute a segunda vez e ignora. Aquilo no começo começa, te chateia, te deixa com raiva, mas só que depois não faz mais diferença, se torna indiferente, né? É aquele negócio que começa um probleminha pequenininho, só que no final já se tornou algo gigantesco, né? Só que a gente não pode deixar com que isso aconteça, porque quando toma uma proporção grande, a chance de você conseguir resolver é mínima. É mínima. E a gente precisa tomar a atitude de buscar em Deus uma solução. A gente precisa tomar uma atitude de querer resolver o problema. Muitas vezes não é só você orar, não é só você jejuar, mas você vai precisar de uma ajuda de uma terceira pessoa, você vai precisar de uma ajuda de alguém que possa realmente te socorrer naquela área. Você vai precisar chamar talvez o seu cônjuge ou os seus filhos e falar assim, a gente precisa conversar. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa acertar, tem algumas coisas que precisam ser ditas, e
E alguns pingos que precisam ser colocados nos is, para poder tudo começar a andar na linha. Porque Deus, irmãos, Ele não é um Deus de aceitar coisas erradas. Muito se fala hoje que Deus te ama da forma que você é, Deus te aceita da forma que você é. Sim, você pode vir como você está, só que quando a gente aceita Jesus e quando a gente conhece quem Ele realmente é, a gente precisa andar conforme o que a palavra dele diz. A gente precisa andar conforme o que Ele deseja, conforme as leis que Ele tem para as nossas vidas. A gente não pode andar de forma desleixada, porque nós somos o espelho de Cristo. As pessoas precisam olhar para a gente e precisam ver, não, ali realmente são uma família que serve ao Senhor. Precisa ver uma diferença, porque se a gente não fizer isso, que diferença a gente vai ter das pessoas do mundo? Como é que as pessoas irão olhar para nós e vão desejar aceitar Jesus, desejar servir a Deus? Então a gente precisa não só não se conformar com a forma que as coisas estão, mas nós precisamos também tomar uma atitude e buscar uma solução para os nossos problemas. Aqui nessa parte de não se conformar, ele começa a partir do nosso coração. Uma restauração, ela começa quando alguém toma atitude. Quando a gente resolve, quando você não me conformo mais, quando você vai restaurar uma casa, você fala assim, eu não me conformo mais estar nela assim. Não me conformo mais, eu quero trazer mudança, eu quero trazer de volta aquela família. E então precisa haver uma mudança em nosso coração primeiramente. A gente não pode se conformar. E o interessante sobre essa restauração é porque a gente não pode esperar a partir do outro. A gente não pode esperar a partir do filho mudar. A gente não pode esperar a partir da esposa mudar ou do marido mudar. A gente tem que olhar para dentro da gente e falar assim, eu preciso mudar isso para restaurar o meu casamento. Eu preciso mudar isso para restaurar o relacionamento que eu tenho com o meu filho. Eu estava lembrando aqui, eu conheço pessoas, não vou falar o nome, mas que tem anos que não falam com seus irmãos. Tem um rapaz que eu conheço que ficou quase 6 meses sem falar com a sua mãe. Eu falo assim, imagine como o relacionamento estava dentro de casa. Mas obviamente não começou assim. Ali surgiu algo menor que começou a atrapalhar aquilo. E eu estava conversando com essa pessoa, falei assim, você tem que tomar de perdoar, de voltar a conversar, não sei se fez isso, nós não tocamos mais no assunto, mas tem que partir a mudança de nós, é igual o perdão muitas vezes tem que partir do nosso coração, falar assim, não quero perdoar, eu quero pedir perdão. Muitas vezes quando você quer perdoar, primeiramente você pede perdão. Então para começar a acontecer uma restauração em sua vida, primeiro você tem que querer, não que eu esteja falando que a sua família está quebrada, está com defeito, não que eu esteja falando por isso. Mas se a gente parar para pensar e olhar, hoje a gente estava parando e pensando na casa, a gente fala, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Irmãos, quando a gente começou a namorar, a gente tem a política lá de sempre falar, eu te amo. Todos os dias lá de política a gente começou a namorar, a gente sempre fala, eu te amo para o outro. Só que tem casais em suas casas que já tem anos que não chega para a esposa e fala, eu te amo. E não eu te amo da boca para fora, eu falo com ela direto, não, eu te amo de verdade. Não é da boca para fora. Porque uma coisa é você chegar e falar assim, não, eu te amo, simplesmente sair, não. Fala assim, eu te amo com o meu coração e com as minhas ações. Eu falo com minhas filhas, eu te amo normalmente todos os dias, incentivando elas para entender o que é amor. Elas falam de mim que amam, e cara, eu vou questionar o que é amor, só que elas não sabem explicar totalmente como é. Mas o amor, ele é demonstrado através de ações, através de atos reais. Quando a gente começou a namorar, normalmente a gente saía direto, todo final de semana a gente saía. Quando a gente tem filhos, você quer estar próximo a eles, você quer estar junto deles, você vai crescendo, vai passando o tempo, vai chegando a adolescência, que é um período mais difícil, aí você fala como pai, como mãe, fala, não, eu vou me afastar, vou dar um pouquinho de tempo para ele. E na verdade a gente precisa nos aproximar, a gente precisa buscar intimidade para o casal, intimidade para a família, trazer a família para perto, para estar junto da gente. Quando a gente entende que a mudança tem que acontecer em nós, aí a restauração pode começar a acontecer. O primeiro e principal passo para que a gente consiga ter essa restauração é a fé em Deus para o centro do nosso caminho. Muitas
vezes a gente tem o desejo de construir uma família, mas estamos nos apoiando em coisas erradas. Estamos nos apoiando talvez naquilo que você já ouviu falar, ou naquilo que você viu na internet, mas nós temos aqui o nosso manual de instrução. Tudo que nós precisamos para poder viver está aqui. Nosso objetivo é ir para o céu e até que esse dia chegue, o nosso mapa está aqui, o nosso GPS está aqui, o nosso manual está aqui. E isso é suficiente. Só que às vezes nós trocamos isso aqui por isso aqui. E faz uma confusão, porque nós não conseguimos atrair Deus com isso aqui. Aqui tem uma Bíblia, tem sim uma Bíblia, só que também tem Instagram, tem WhatsApp, tem YouTube, TikTok, Kawaii, tem uma infinidade de coisas que vai roubar a sua atenção. Se você for ler sua Bíblia, no mínimo você não desligar as notificações e colocar no silencioso, você não consegue olhar a Bíblia, porque toda hora chega ali a notificação, abaixa a telinha e rouba a sua atenção. E para a gente conseguir atrair Deus para a nossa família, nosso relacionamento, a gente precisa jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ter um culto no lar, que hoje em dia acho que é raríssimo de se fazer. E tudo isso, irmãos, atrai a atenção de Deus. É a forma que nós encontramos para poder pegar a nossa família e edificar na rocha e tirar desse lugar aí. Porque hoje em dia tudo é muito passageiro, tudo é muito transitório. As tempestades vêm e nos conseguem nos destruir, conseguem nos desconstruir. Só que quando nós estamos firmados em Deus, nós temos uma nova perspectiva. Nós temos uma nova forma de ver a vida. Nós temos uma nova alegria, uma nova paz, uma nova esperança. E tudo isso nós conseguimos encontrar somente colocando Deus no centro da nossa família. Colocando Deus no centro do nosso relacionamento. O interessante aqui sobre atrair Deus para o meio familiar e a gente buscar incluir Deus em coisas que a família faz junto. E incluir Deus, igual ela falou aqui, no culto, em casa. Falou, obviamente, a gente tem que cultuar na igreja. Não estou falando para você cultuar só em casa, porque a gente já pega muitos extremos e fala, não precisa mais da igreja. Eu estava conversando com um rapaz esses dias atrás, e ele estava falando que não vai mais à igreja porque não precisa, pode cultuar em casa. Isso é mentira, senão a gente não é um membro do corpo de Cristo. Mas a gente também precisa fazer o culto em casa. O culto ali entre a família, já tem alguns dias que a gente fez, alguns meses na verdade, né, que a gente faz uma vez por mês. Mas já tem alguns dias que a gente não faz, mas a gente sempre gosta de fazer, que é nesses cultos que a gente coloca sorteio, as meninas para pregar, para louvar, para fazer algo, incluir Deus no meio da família. A gente estava falando lá que a gente precisa voltar, que a gente fazer certinho, que a gente precisa voltar ao mesmo. Após essa atividade, uma coisa que eu vou fazer é voltar a incluir esse culto em casa, porque é necessário você incluir Deus no meio da tua família. É necessário você incluir Deus em orações conjuntas. É você, à noite, quando for colocar seus filhos para dormir, orar com eles, estar com eles ali. É uma coisa que a gente estava falando hoje também, que a gente precisa, obviamente a gente tem um período de oração no nosso particular, no casal, mas a gente também precisa ter um período de oração conjunto, de ajoelhar os dois ali na cama e orar. Eu lembro quando a gente era noivo, a gente orava juntos, ela da casa dela e eu da minha, orava ali durante a noite pelo noivado, pelo casamento. Ralf está aqui, né? Pode controlar isso também. Ele está noivo, isso aí, ele estava falando que estava com uma oração também com a namorada. Então a gente, muitas vezes, a gente vai se esquecendo disso com o passar do tempo. E hoje eu estava falando assim, Deus, o Senhor está trazendo algo de oração e a gente precisa voltar a fazer isso. Pelo tempo de oração com o casal, pelo tempo de oração com a família, pelo tempo de jejum, irmãos, estabelecer dias para jejuar em família e pela família, pelos propósitos da família. É a gente trazer verdadeiramente Jesus Cristo para o centro. É trazer alguém realmente que pode trazer mudança, que pode trazer restauração, que pode trazer verdadeira mudança no nossa família, para que esses pequenos problemas, essas pequenas coisinhas venham ser tiradas por Deus. Porque quando a gente ora, quando a gente traz luz para dentro de casa, que é o Espírito Santo, a luz clareia tudo aquilo que é escuro, e a gente começa a ver sujeiras. Vai falar na parábola da dracma perdida, que ela acende a luz para a verdadeira casa, procurar a moeda. Então, quando a gente traz o Espírito Santo para dentro de casa, a gente traz luz
E essa luz mostra o que está de errado. Essa luz mostra os pontos falhos. E aí a gente começa a falar, não, eu vou começar a trabalhar nisso. Eu assisto muitos vídeos de restauração, muitos vídeos mesmo. Tenho tempo assistindo essas coisas. Na hora que ela fala assim, rapaz, eu conheço temperar é grande, né? Eu assisto muita coisa. E lá na restauração, normalmente eles pegam algo feio, algo que está enferrujado, e eles começam ali a limpar, a tratar, a trazer peças novas, mas conforme era antigamente, para trazer a restauração tem que ficar exatamente completa. E se a gente parar para pensar, a nossa família se desviou muito do caminho de quando a gente começou. Irmãos, não há uma fórmula para você seguir, porque não há família igual. Não há família igual. Todas as famílias são diferentes. Então não há uma fórmula para eu falar para você, o que eu faço na minha casa pode dar certo através do Espírito Santo, mas a sua pode não dar. Então não existe família igual. Então você tem que trabalhar nessas pecinhas, em cada uma, para que fique de acordo à vontade de Deus, para que fique de acordo à tua vontade também, que a gente também traz para fazer feliz e para ser feliz também. Então que a gente entenda isso. Uma segunda forma para a gente conseguir essa restauração na nossa família é a comunhão. Quem já foi lá em casa, já ouviu a frase, hoje as minas é sua. Não é verdade? É dos dois. Mas antes delas dormir, irmãos, a gente sempre gosta de ter um momento com elas. Elas conseguem se cuidar para poder dormir. Mas a gente entende que é um momento que a gente tem de comunhão, de qualidade só com elas. Um dia sou eu e outro dia até esse. Um dia sou eu, quando elas falam que outro dia é ele. E é o momento que a gente lê a historinha, faz o devocional delas e explica, a gente conversa também sobre o que foi lido. Elas conseguem fazer isso tudo sozinhas, mas é necessário que a gente tenha um tempo de qualidade, que a pessoa, que os integrantes da nossa família entendam assim, poxa, está se preocupando comigo, está tirando ali um tempinho, no dia corrido, está comigo. E no dia a dia é muito corrido. O Yuri, ele trabalha o dia todo, às vezes ele chega em casa praticamente já na hora do culto, toma um banho correndo e sai. E os dias geralmente são assim. E então é importante para elas entenderem que no dia corrido a gente está tirando um tempo e está estando com elas para poder ler, para poder explicar, para poder ensinar quem é Jesus para elas. E a gente pode fazer várias coisas. Uma coisa que eu não abro mão lá em casa, como foi dito aqui também, é todo mundo sentar e comer, principalmente no horário do almoço. Eles sabem, se eu falar assim, moça, pode comer que eu vou atrasar um pouquinho. Se chegar 2 horas, eu vou estar com fome esperando ele para poder comer. Porque é um hábito. Eu não gosto de comer sozinha, eu gosto da companhia, eu gosto de ter todo mundo ali em volta. Se eu esperar ele para comer, no horário que as meninas forem almoçar, eu sento com elas, espero ela almoçar. Quando ele chega, a gente senta e almoça, come todo mundo junto. Porque é um tempo precioso, irmãos, é um tempo de comunhão, é um tempo de cura. Hoje a gente sentou ali na hora do almoço e a gente terminou de almoçar e ficou ali na mesa conversando, porque é necessário. Na correria do dia a dia, a gente não tem mais tempo para poder fazer essas pequenas coisas, esses detalhes, de sentar para poder assistir um filme, de sentar para conversar, de sentar para comer. Quantas vezes você, na correria do seu dia a dia, já falou assim, olha, eu não consegui nem sentar para poder comer, eu só engoli ali e saí comendo. E a gente precisa ter em mente que é necessário, eu sei que tem gente que talvez trabalhe no horário comercial, fora de casa, não consiga ir em casa para poder comer, mas ali nem que seja durante a noite, nem que seja um lanche, nem que seja um café. Senta ali, ó, uns minutinhos, nem que seja 5 minutinhos, senta, conversa, pergunta como foi seu dia, deu tudo certo, estava no seu trabalho, deu certo com o cliente, conseguiu fazer o orçamento. É importante, irmão. Eu falo assim, parece uma coisa boba, e às vezes eu falo assim, mas eu saí para fazer, deu certo. Mas eu gosto de perguntar porque você está tendo interação, você está mostrando uma preocupação, está mostrando que você se importa com alguém que está ali na sua casa. O interessante sobre isso, irmãos, essas pequenas coisas aqui, que parece simples, parece coisa simples, né? Sentar para almoçar, para estar ali no cabelo, orar para as crianças durante a noite. Mas são coisas que o inimigo ele vai roubando no nosso coração. Se a gente permitir, se a gente não se esforçar para fazer, o inimigo rouba esse tempo no nosso coração. Ele rouba mesmo. Porque muitas vezes você, na correria do dia, você vai falar, vou me atrasar, não vou ficar para almoçar, e no tempo você está ali. Então, a gente se esforça para ser o melhor. Não porque a gente seja uma família perfeita, a gente se esforça para isso.
porque a gente aprendeu com nossos pastores, aprendeu com outras pessoas também, que a família é algo importante, que a família é algo que a gente precisa dar manutenção. Minha esposa, no exemplo, eu sou falho, eu falo isso para não esconder ninguém, eu sou muito falho. Eu sou desligado ao extremo. Às vezes eu acordo mal-humorado, não falo. Eu sou desligado ao extremo. Às vezes Deus fala comigo alguma coisa, eu estou prestando atenção no outro, daqui a pouco eu estou falando, você falou o quê mesmo? Eu sou desligado. Então a gente tem que se esforçar para manter a família firme no Senhor. Como sacerdote do lar, como pai, você tem que manter a sua família na presença do Senhor. É atrair Deus para o centro, atrair Deus realmente para a tua casa, atrair Deus para a tua mesa. Irmãos, a gente canta uma música aqui da Cabeça da mesa pura, né? E ali está falando da mesa do pai, que é a mesa pura, e é uma representação da mesa familiar. Então muitas vezes a mesa da gente em casa vai curar os nossos filhos, vai curar mágoas, vai curar tristezas. Às vezes o filho passa o dia todo na escola e alguém, um coleguinha, chega lá e fala, você é feia, você é burra, você é alguma coisa. Tem pessoas que lançam isso, a gente não lança, mas pessoas de fora lançam. E é na mesa, muitas vezes, que você vai sentar ali e você vai falar, não, meu filho, você é inteligente, não, você é especial, você consegue, você vai avante. É na mesa, muitas vezes, que você vai estar comendo e rindo em momentos com a sua família. É na mesa, muitas vezes, que você vai estar ali sentado, comendo e se divertindo, se alegrando, falando sobre coisas do cotidiano, se alegrando também, irmãos, que não é só a gente, às vezes, por estar na igreja, a gente fala, não, o pessoal vai sentar e vai falar só de igreja, não. A gente vai jogar papo fora, vai ter papo furado, igual o povo fala, porque é nos momentos assim que a gente constrói uma solidez para a nossa família. Então não perca esses momentos especiais, esse momento à mesa, esse momento ao qual você muitas vezes vai dormir com sua esposa, deitar na cama ali e conversar algumas coisas. A gente já faz tempo, mas tem vezes que a gente passou noites acordados conversando. Então a gente tem que ter esse entendimento que a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa não se conformar em acabar o romance. Irmãos, tem casais que ficam meses sem fazer nada. Não tem crianças aqui. Você, como casal, instituído por Deus, abençoado por Deus, você precisa comparecer também. Então, a gente precisa dar manutenção na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, nos nossos filhos. A gente precisa, eu gosto muito de falar com o Bel, né? Aquelas que eu falo com ela, eu falo assim, eu vou marcar a infância com minhas filhas. Às vezes a gente sai e vai fazer algo diferente de tudo. Porque eu falo assim, quando eu era criança, quando acontecia algo diferente, eram coisas que ficavam marcadas na minha memória. Então quando você pega um filho, um sobrinho e fala assim, um familiar, e fala assim, não, eu vou levar ele num lugar onde ele nunca foi, você vai marcar a infância daquela criança, ou a mente daquele adulto. Um exemplo, você pega uma pessoa, uma esposa, nunca foi no mar, e você pega, bota no carro, leva até a praia, é algo simples. Para quem vai, já foi algo simples, chegou lá. Mas você marca a vida da sua esposa. Muitas vezes você pegar e levar a sua esposa para jantar, levar os seus filhos na pizzaria, às vezes não gasta muito não, o pastor costuma falar aqui, né, que tem um pastel aqui que hoje é bicicleta, aumentou um pouquinho, mas às vezes você pegar a sua esposa e falar assim, bora comer um pastel. Irmãos, tem uma praça ali que Davi apresentou para a gente, lá tem Creviola, e pensa num negócio bom. Aí você chega lá, você gasta R$20, sai lá jantar já. E é algo que você faz diferente. Então a gente precisa dessas manutenções para mostrar que o relacionamento familiar não é só dor de cabeça, não é só você pensar em pagar contas, claro que isso é necessário, não é só você ferver a cabeça limpando a casa, lavando louça, não. É você entender que a família, ela tem as suas manutenções a se fazer, mas também é um lugar onde você se alegra, onde você compreende que Deus projetou para a família. Então atraia o Senhor para a sua vida e faça esses pequenos atos, sente à mesa, marque cultos na sua casa, com a sua família, e comece a fazer isso. E você vai ver que Deus vai começar a abençoar cada vez mais. A gente falou sobre restauração aqui, o tema é esse, restauração.
Então a gente precisa restaurar a nossa família. A gente precisa fazer com que ela cada vez trabalhe melhor. Tem famílias que já pararam de funcionar. Tem famílias que há muito tempo pararam de funcionar. Estão paradas no canto e estão sendo levadas aí, simplesmente estão juntos ali, mas pararam de funcionar como família. Já não há comunhão, já não há mesa, já não há amor, já não há entendimento, já não há conversa. Então não há família que está parada. Às vezes filhos que estão sendo criados não pelos pais em casa, mas criados pela escola. Então a gente tem que entender que a gente não pode deixar a nossa família chegar nesse ponto. A gente não pode deixar a nossa família se deteriorar a ponto de haver o que houve no filho pequeno, a separação, porque a separação ela não começa de um dia para o outro, ela começa aos pouquinhos, entendeu? Apesar de a gente conviver numa mesma casa, acaba que a gente vai pegando jeito, né, no outro, fica muito parecido. Mas ainda assim, são pessoas individuais. E eu acho que é muito importante, pelo menos na casa, eu tento fazer isso, eu acho muito importante você atender às necessidades de cada um de uma forma individual. E a minha é muito carinhosa, ela é um grude. Ela chega em tudo e ela cola, e aí eu te amo toda hora, é beijo, é abraço, que às vezes é uma meninazinha. Mas Sofia já é mais na dela. Ela fala, eu te amo, ela abraça, mas é mais na dela. E é importante a gente conseguir entender essas coisas e conseguir atender de uma forma individual. Porque a comunicação, irmãos, eu acho que é assim, uma chavinha, sabe, essencial. Eu não tenho como adivinhar o que ele está pensando. Eu não tenho como adivinhar o que a Yasmin está pensando, o que a Sofia está pensando. Então, a gente vai fazendo um combo de umas coisinhas, comunicação, essas coisas, porque o básico funciona. O básico funciona de uma forma maravilhosa, só que às vezes acaba que a gente esquece, a gente vai passando desapercebido e vai deixando. Só que quando a gente olha, são pequenas coisas que fazem a diferença, são coisas mínimas, são coisas que muitas vezes não requer esforço nenhum da gente. É só esquecimento, é só a correria do dia a dia. Só que às vezes, como foi pregado aqui, acho que o pastor Ezequiel, a conferência é exatamente a gente vir conferindo. Você vai fazendo aquela lista e vai dando um chequezinho de cada coisa. Então, a gente vai se atentando a esses detalhes que, no final, nos tornam de uma forma diferente. E a gente, para entender, a gente precisa ter uma restauração completa. Restauração completa, porque tem essa restauração. Porque através disso vai haver alegria. Talvez já chegou um momento que você chegou em casa triste e chegou em casa e falou assim, não, eu tenho que voltar para lá. Quando você restaurar a sua família para o que Deus quer que ela seja, você vai atrair felicidade. Você vai chegar em casa se manter feliz. Irmãos, eu falo assim porque você tem que se alegrar também em casa. Você não pode chegar em casa e estar o tempo todo com uma cara fechada, o tempo todo triste. Mas quando você vê a necessidade e fala assim, não, preciso mudar nisso, naquilo outro, você inclui Deus, aí Deus ele começa, parece que Deus começa a agir, começa a falar, não, ele deu autorização, ele quer algo, ele quer uma mudança, ele quer que eu transforme a casa dele. E aí Deus começa a trazer algo aos nossos corações, começa a ministrar de forma íntima, de forma branda, suave. E a gente começa a ver que com o passar dos dias, o próprio Espírito Santo vai fazendo do nosso lar a habitação dele. Ele vai fazer do nosso lar a casa dele também. E onde Deus está, não há tristeza, há alegria. Então que a gente como famílias do Senhor venha entender isso, venha falar assim, não, a partir de hoje eu quero atrair o Espírito Santo para minha casa. A partir de hoje eu quero atrair Deus para minha casa. A gente na conferência passada aqui falou algo que a igreja ela tem que ser uma extensão do nosso lar e não ao contrário, lá ser uma extensão da igreja. A gente tem que trazer Deus da nossa casa para cá. A gente tem que se sentir bem com o Espírito Santo em casa, se sentir bem, falar com Ele, louvar a Ele, e só então a gente se reunir com o povo do Senhor e adorar a Deus. O Espírito Santo, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua família. Ele quer restaurar pontos que talvez você, durante essa administração, pensou e
e falar assim, não, eu preciso mudar nessa área, eu preciso que Deus trabalhe nessa área. E o interessante é que Ele quer trabalhar, Ele quer fazer, Ele quer restaurar a tua casa, Ele quer restaurar a tua família, Ele quer fazer de volta como um dia foi. Ele quer trazer o amor novamente para o seu casamento, Ele quer trazer novamente o relacionamento com os filhos, Ele quer fazer isso. Mas basta, assim como a gente falou aqui, você dar o primeiro passo, você não se conformar e falar, Senhor, eis-me aqui. A gente vai cantar uma música daqui a pouco, passa lá em casa, Jesus. E você fala assim, Jesus, passa na minha casa, passa na minha família, traz mudança, traz restauração. E quando a gente fala isso, a gente começa a ver o Espírito Santo trabalhar, transformar. Nesses dias eu orei sobre isso, pedi a Deus, falei, mostra, Senhor, mostra o que eu preciso mudar para melhorar o convívio familiar. E a gente tem que fazer essa oração, falar, Senhor, me mostra o que está errado em mim, não me mostra o erro do outro, não que eu fique com raiva, mas mostra o que está errado em mim, para que eu possa mudar, para que eu possa trazer o Senhor para o meu lado, para que haja restauração, para que haja mudança, para que haja realmente lugar de comunhão na minha casa. Vocês estão entendendo, irmãos? Lá em casa não é confortável, não, viu? Muito pelo contrário, tem dia que você vai chegar lá, vai fugir 100% da rotina de tudo que a gente está acostumado. Mas quando a família ela atinge o projeto original, o projeto inicial, quando ela consegue essa restauração, é repetitivo, é muito repetitivo. É restauração familiar. Por quê? Porque inculcar na cabeça, sabe? Inculcar na cabeça e falar assim, não, eu preciso restaurar minha família. A gente sai daqui com aquele gás, assim, não, eu vou chegar em casa e eu vou fazer, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou mudar aquilo outro. Só que talvez amanhã, quando a gente acordar, precisar ir trabalhar, precisar lavar uma louça, lavar uma roupa, a gente esquece. A gente perde um pouquinho de empolgação, assim, não, vou deixar para mais tarde eu converso. Não, vou deixar para depois de amanhã eu faço. Só que quando a nossa família ela atinge esse patamar, a gente consegue, não que vai ser perfeita, não vai conseguir não vai ser perfeita, mas quando ela consegue entrar naquilo que o Senhor projetou, ela começa a ser um espelho para outras pessoas e para outras famílias. Quando uma família ela é uma família bem estruturada, uma família enraizada, uma família edificada, como nós lemos aqui, essa família ela consegue chamar a atenção de outras pessoas para Deus e não para si. A gente precisa entender que o nosso foco, apesar de desejar uma boa convivência, de desejar estarmos bem, desejar estar em família, o nosso foco principal é atrair também a atenção de outras pessoas para que elas conheçam a Deus, para que elas desejem o Senhor, para que elas desejem também, através disso, ir para o céu, conhecer Jesus. Esse é o nosso foco. Então, eu espero que nessa noite você tenha entendido que a sua família ela é um bem precioso, que a sua família ela é especial, que você precisa estar em comunhão com a sua família, estar em comunhão com Deus e atrair Deus também para ela. E com isso, irmãos, você realmente tornar um espelho para outras pessoas, para você se tornar um espelho. Obviamente, você talvez não perceba, mas tem pessoas que já se espelham na sua família. Talvez você não perceba. Outro dia, Davi estava lá na casa de bênção e falava assim, eu acho mínimo que o pastor trata Dani, a honra que ele dá na frente. Então acaba não sendo um espelho para ver. Eu vejo muitas vezes Davi e Ana, eu falo assim, nossa, eles são tão organizados. É algo que eu olho assim e falo, Deus na vida deles. Então você já tem sido espelho para alguém. Alguém já tem visto você, sua família, e falar assim, não, eu quero ser como ele. Então o intuito de restauração, o intuito de trazer Deus para junto é justamente isso, é ganhar almas através da nossa família. É não mais agir como um só, como Yuri ganhando pessoas, mas agir como Yuri, Isabela e Sofia ganhando pessoas para Cristo. É agir como família, porque foi Deus quem instituiu, foi Deus quem chamou para a perfeição. Obviamente a gente está longe disso, a gente falando aqui romantizando, obviamente, muitas coisas, parece que é mil maravilhas, mas tem dias que a gente acorda chateado com o outro, tem dias que a gente discute entre a gente, tem dias que minhas filhas me chateiam também, tem dias que eu falo assim, meu Deus, me dá misericórdia, me dá paciência, se me dá força, eu quebro as pernas, mas a gente tem que orar por isso, pedir paciência. Então tem dias que você vai fazer isso.
Mas na maioria das vezes você tem que olhar para a sua família e falar: não, é um lugar onde eu encontro paz, é um lugar onde eu encontro descanso, é um lugar onde eu me sinto bem, é um lugar que eu quero estar. É a minha casa, é a casa onde o meu Pai também habita, é o Espírito Santo. Então atrai o Espírito Santo. Se eu estiver nessa noite, a gente vai convidar o pastor, a pastora. Eu falei com eles logo antes do culto ali, foi bem rápido. A gente queria pedir um ato profético, que eles, como os nossos pastores, como nossa liderança máxima, orassem e ungisse você, para que a sua família alcance a restauração que você pensou aí. Eu sei que cada um, enquanto a gente está ministrando aqui, o Espírito Santo ministrou em seu coração algo que precisa ser mudado. Então eles, como pastores nessa noite, vão orar para que Deus te ajude a trazer essa restauração que você tanto precisa. Trazer aquilo que você tanto precisa. A gente vai louvar o nome aqui, mas venha aqui à frente para eles orarem, para apresentar a sua vida. Não fique aí no seu canto, não. A gente vai apagar a luz, ninguém vai estar te olhando, não. Vai estar de olho fechado. Mas venha, porque com esse ato, eu sei que Deus vai mudar a sua vida. Eu sei que Deus vai mudar a sua família. Eu sei que Deus vai, a partir de hoje, Ele vai mudar um marco e falar: a partir de hoje é uma nova história. A partir de hoje é uma restauração completa. A partir de hoje você vai ser espelho para muitas pessoas. Amém? Você acredita nisso, irmão? Você acredita que o Senhor pode fazer? Quando Jesus ele vai até, quando o centurião vai até Jesus, ele fala que não encontrou nenhuma fé daquele tamanho em Israel. Porque ele fala que acreditava que apenas a palavra de Jesus era suficiente para poder curar. Não é porque nós falamos, não é porque o pastor e a pastora vai orar, mas é porque Deus ele vai fazer isso comigo. Então eu peço que você acredite e venha até aqui com fé que o Senhor ele pode mudar, ele pode transformar. Amém. Pai do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos estar orando para vocês. Amém. Você que quer, você que deseja. Amém. Venha juntos.